Cecília, gosta desta ciclovia que está a nascer aqui? Está muito bonito, eu gosto. Acho que dá outra alegria à cidade. Eu gosto. E acha que as pessoas vão utilizar? Sim, eu acho que sim, porque anda aí muita gente de bicicleta. Vamos ver, o tempo vai dizer. Agora não podemos esquecer que não podemos fechar. As ciclovias são muito giras. É tudo muito bonito, mas pô-las a funcionar vai demorar uns anos. Estamos a olhar para uma situação aqui, desta ponta da cidade, mas também há que olharmos ao interior às ruas principais, da zona antiga, com ruas fechadas ao trânsito. Temos, por exemplo, a Rua 9 de Abril cheia de porcaria, de pombo, aquilo é inadmissível. Aquelas artérias carismáticas da cidade de Torres, da zona histórica, estão muito sujas. Há que olhar também para isso. Em relação às ciclovias, com certeza é para o futuro, acho que sim, somos todos a favor. E acha que as pessoas vão utilizá-las? Penso que sim. É um pouco, vamos ver se a Câmara consegue dinamizar para isso, porque isso às vezes não é fácil só fazer-se o papel e meter-se as coisas, porque depois há outros trabalhos a fazer-se nesse sentido. As ciclovias vieram trazer uma maior facilidade em todas as pessoas que optam pela bicicleta de se mover dentro da cidade. Sem dúvida que é uma mais-valia para todos nós. Pessoas que optem por um tipo de transporte que não é poluente e que se podem mover por si só sem ter que pegar no seu carro. Apesar de ser um pouco mais desconfortável para alguns, é sem dúvida um meio não poluente e a aderir. Sem dúvida que vou utilizar. Estive no estrangeiro, num país chamado Holanda, o país das ciclovias. E eu nunca vi uma ciclovia verde, porque são todas vermelhas. Para mim não é, dentro de uma cidade, fazer isto, esta largura de ciclovias. Porque em Amsterdão passam os carros, mas tem um risco contínuo sempre entre o passeio e a ciclovia. E é 1 metro e qualquer coisa. E dá à vontade. Aqui não. Mas aqui nós também se calhar não temos condições para ter uma ciclovia tão grande. Mas também não era preciso fazer estas ciclovias aqui na cidade praticamente com a largura que tem. E portanto, eu discordo em grande parte. Assim como ali, aquela rua ali embaixo que é do Caeiro, para cima, se houvesse muita gente a atravessar a ciclovia, eu parava 15 vezes. Está um bocadinho mal. Apesar disso tudo, Sr. Luís, vai utilizar a ciclovia? Eu utilizo a ciclovia, porque eu ando de bicicleta desde que me conheço. E então a ciclovia é para se utilizar. Eu compreendo a boa intenção que eles têm, mas há muita coisa que fica a desejar. Está certo, é para imitar a relva? Não, isto era vermelho. Era vermelho, é que se pintava as ciclovias, era mais visível em qualquer ponto aqui. Devia de haver muito mais. Um colega meu que disse assim, Luís, agora há uma ciclovia daqui de Torres até a Porto Novo. Está bem, então a gente vai. Olha, ponho-me aqui assim, ao lado do Cisandro, apanhei, foi uma estrada de chão para aí fora que eu tinha de bocados de ir a pé. Mas afinal, chamaram eles isto uma ciclovia. Eu acho, estar a fazer, por exemplo, só aqui na cidade, não, temos que fazer, temos que sair. Para outras freguesias também. É para outro jogo. Até que, por exemplo, vamos ter uma coisa que do Choupal, até, por exemplo, já a saída de Torres, aquilo fica um bocado complicado, que a gente fica sem ciclovia nenhuma ali para sair. Ali em frente do matador, do antigo matador e coisa. Então, onde é que está lá a ciclovia ali, tanta largueza e tanta coisa, e não fizeram lá uma ciclovia, porquê? Temos que andar ali a empatar carros e a estrobar o trânsito e não sei o que mais, Bom dia, acho que é excelente. Neste momento houve aí umas críticas iniciais aí em relação às obras e às alterações. O português é um bocadinho reticente sempre às mudanças, mas depois acaba por se ver um trabalho em condições e está a ficar excelente. O nosso mercado também tem um bocadinho a ver com isto, vai ser sempre bom. Já se vê muita gente a andar aí, está a ser um trabalho espetacular. Achas por isso que foi uma mais-valia, que foi uma boa aposta do município? Sim, claro que sim. Acho que dentro de tudo o que se tem passado foi uma grande aposta, vai ser uma grande aposta. Isto é o futuro
A bicicleta não só por nós vendemos bicicletas, mas neste momento é o ambiente, é a poluição, tudo roda entre a bicicleta e reduzirmos um bocadinho aqui o CO2. É uma cidade de exemplo. Neste momento, não sei, há muitas cidades já, mas Torres Vedras está-se a chegar à frente também. Acho que vai ser uma mais-valia para todos os terrienses, sim. Portanto, Ricardo, tu vais utilizar a ciclovia? Sim, estou a preparar, já me tenho uma bicicleta elétrica para ver se consigo começar a ir com a minha filha para a creche e começar também a dar o exemplo. Para quem ainda está um bocadinho reticente a pedalar e ter que fazer força, a bicicleta elétrica está a surgir em força na Europa toda, em força em Portugal, porque temos um motor que auxilia quando fazemos força e evita um bocadinho essa tal força, que dando uma ajuda, e vale a pena andar e experimentar. Se quiserem ter a oportunidade de vir experimentar, nós temos sempre bicicletas de teste para experimentarem, para sentir a força que fazem, e então vão ver que isto é mesmo um brinquedo espetacular. Nós temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que uma das partes é o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. Dentro deste Plano de Ação existem um conjunto de diferentes áreas que abordamos. Isto vem tudo em consequência de um plano que tínhamos feito anterior, que é o Plano de Mobilidade e Transportes para o município inteiro, e no caso de Torres Vedras temos 9 ações, em que uma das quais é a ciclovia, as ciclovias urbanas. Temos também um conjunto de percursos pedonais acessíveis, temos as paragens de chegada e confluência, que são aqueles elementos que estão daquele lado, que por exemplo vão ter o Wi-Fi. Uma das ações que está também agarrado a isto é os horários em tempo real dos transportes públicos. Vamos ter MUPIs dentro destas paragens de chegada e confluência. Outra situação que vem são os contadores que aparecem ali, que permitem fazer contagens de peões e bicicletas que utilizam os diferentes eixos. Existem uns que são fixos, outros que são móveis, que nos permitem depois definirmos o que é que vamos fazer nas diferentes artérias. Existe também uma situação de seguimento das viaturas através de Bluetooth, permitindo-nos ver como é que são os fluxos de trânsito dentro da cidade para depois virmos a tomar opções. Existem depois também um conjunto de outros, são aqueles painéis que têm verificado, que têm os 30 ou os 50 com os smiles, que no fundo servem para avisar os condutores se estão a ir ou não estão a ir a demasiada velocidade, servindo como um elemento dissuasor em relação a esse excesso de velocidade. Isto, grosso modo, são as grandes ações. Existe também, dentro deste plano de ação, depois toda uma parte relacionada com a sensibilização da população em geral, embora tenha incidido mais sobre a população estudantil e sobre os séniores. Não sei se lembram, nós aqui há uns meses atrás tivemos aí um conjunto de PMPs, que são uns blocos plásticos espalhados na cidade. Ao termos essa situação, aquilo que procurámos verificar foi se isto ia implicar com o trânsito negativamente. Dessa experiência que fizemos e desse teste que fizemos, aquilo que verificámos foi que tudo funcionava normalmente, sem qualquer problema, permitindo-nos ir com as ciclovias então para a faixa de rodagem para mais junto dos automóveis, mas que vão ter sempre estas balizas e este tipo de configuração, como vocês veem aqui, permitindo dar e ter segurança para quem utiliza a bicicleta. Portanto, não vão haver aqui situações com o trânsito, porque esse teste já foi feito atrás. A nível daquilo que são as bike stations e as agostinhas, nós tínhamos um conjunto de pontos e viemos a ampliar esses pontos para 20 pontos de agostinhas, precisamente para ter estas ligações a diferentes zonas da cidade. Atualmente as agostinhas são disponibilizadas, e é uma mensagem que eu agradecia que passassem, para todos os alunos do município com mais de 14 anos, são gratuitas para todos os alunos, tanto que muitas vezes veem os alunos a utilizar as agostinhas. Também estão disponibilizadas para os séniores, com mais de 65 anos. Nós há 3 anos atrás decidimos que as agostinhas, de tomar esta medida que eu falava precisamente, e atualmente andamos com registros que variam depois também da altura do ano, como é natural, mas registros que andam entre os 4 e as 5 mil viagens por mês de agostinha. Vai existir também uma ação de sensibilização junto das escolas primárias, que nós vamos chamar mini agostinhas,
em que vão ser ensinados os miúdos da primária a andar de bicicleta e a utilizarem as ciclovias. Em que fase é que está todo o projeto e também em específico as ciclovias? Por exemplo, houve uma que eu me estava a esquecer de mencionar, que houve uma ampliação da rede Bike Stations, essa, por exemplo, já está concluída e nós temos a previsão de conclusão das ciclovias até ao final do mês de outubro. A parte de fundo, a parte de construção civil propriamente dita mais pesada está praticamente concluída. Aquilo que nós vamos ter a seguir são essencialmente pinturas e colocação de sinalização a nível das faixas de rodagem. Isto nas situações em que vamos ter a partilha da bicicleta com o carro. Em relação ao estudo que foi feito, não sei se fizeram alguma sondagem para ver quantas pessoas é que iriam usar as ciclovias, se de facto havia muito pedido em relação a isso. Não, aquilo que nós tínhamos era uma outra situação, que foi aquilo que eu mencionei há pouco. Nós temos o plano de mobilidade e transportes e dentro daquilo que era o plano de mobilidade e transportes, nós sabíamos que tínhamos aqui um conjunto de população à volta de Torres Vedras, que anda na casa do 1,5 km a 2 km em relação ao centro da cidade, que nós podíamos captar para deixarem de utilizar aquilo que é o transporte individual, para virem a passar a utilizar aquilo que é os modos suaves, quer a parte pedonal, quer a parte ciclável. Isto é, no fundo, o arranque de um projeto que é mais vasto e que visa ligar todos os aglomerados urbanos que estão à volta de Torres Vedras à cidade, por forma a captarmos precisamente isso, a que as pessoas possam vir para o interior da cidade, ou de bicicleta ou a pé, e terem as condições para o fazerem. E aqui estamos a falar de ciclovias urbanas. E dentro daquilo que é ciclovias urbanas puras, em relação aqui a Torres Vedras, aquilo que temos é tudo dentro da mesma freguesia, que é Santa Maria, São Pedro e Matacães. E nesse caso, aquilo que estamos a falar são situações como o Casal da Paródia, o Sarge, aqui o Barro, estas localidades que estão aqui à volta, e estamos a falar disso. Existe depois, dentro deste plano de mobilidade e transportes, um conjunto de outras iniciativas em todo o município, que aí sim vamos ter ligações entre, por exemplo, a Póvoa de Penafirme e Santa Cruz, ou todo o eixo que vai de Santa Cruz até aos Casalinhos, em que permite às pessoas fazerem todo este percurso de forma segura, seja a nível pedonal, seja depois a nível ciclável. Sendo que neste momento aquilo que está a nível do plano de mobilidade e transportes, nestes eixos que eu estou a falar agora, é muito mais a situação a nível pedonal do que a nível ciclável. A nível do município, aquilo que existe depois é a construção de um conjunto de ciclovias de lazer, que não é aqui este caso, isto aqui são ciclovias urbanas puras. Aquilo que tem vindo a suceder é uma situação em que, apesar do Código da Estrada e nós fazermos as coisas de acordo com o Código da Estrada, aquilo que está a suceder é que nós estamos a articular com a PSP aquilo que eles consideram mais eficiente em termos de aviso, quer aos ciclistas, quer aos condutores de automóveis, por forma a que eles saibam funcionar ao chegarem a uma ciclovia, por exemplo. Todos estes investimentos, conforme eu dizia, têm a ver com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e, em concreto, com a ação do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. Todos eles têm fundos europeus, são pagos a 85% por fundos europeus, daí a questão também de conseguirmos realizar. Isto está tudo muito associado à questão da descarbonização do planeta e o investimento aqui é de 400 mil euros aproximadamente.